expondo a sã doutrina. Senhor meu Deus, antes de mais nada, Senhor meu Deus, quero pedir que o Senhor acalma o nosso coração, que o Senhor nos dá vigor aqui, Senhor meu Deus, e nos faz prestar atenção neste culto, Senhor Deus. Que possamos ser edificados, Senhor Deus, que possamos praticar, que possamos ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, ó Pai. Nós possamos realmente ouvir a Tua voz, ó Pai, nesta noite. Possamos ser transformados pelo Senhor, meu Deus. Que não saiamos daqui da mesma forma como entramos, ó Pai, mas que saiamos, Senhor, cheios do Espírito Santo, ó Pai. Nos enche de Ti. Que a Tua presença esteja aqui, Senhor, neste culto. Pois o Senhor diz: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, ali eu estarei. Então cremos de todo o coração que o Senhor está presente aqui neste culto. Que o Senhor vai nos guiar. O Senhor vai nos ajudar e nos auxiliar a prestar atenção aqui. Que nada venha a nos atrapalhar, Senhor Deus, a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, seja com o preleitor, o irmão Leandro. O Senhor conduza. O Senhor faz pregar a verdade, somente a verdade, Senhor. Faz pregar a palavra de Deus, Senhor. Não seja palavra de homens, mas palavra de Deus, Senhor Deus. Por favor, o guia. Por favor, o auxilia, Senhor Deus. Esteja o capacitando agora, Senhor, para pregar a verdade, Senhor, e somente a verdade, Senhor. Ele venha a ser um vaso de bênção para a Tua casa, Senhor Deus. Ele venha a ser, ó Pai, um vaso escolhido de Deus. Ajuda, guia o Senhor neste momento tão importantíssimo. Então é isso que oramos, Senhor. O Senhor atenda as nossas orações aqui neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Se não sabe comigo, por favor, a escritura no Salmo 119. Salmos 119, versos 97 a 104. Salmo 119, verso 97 a 104. Irmãos, desde já eu peço a atenção de vocês, aqueles que encontrarem, um prazer, os meninos lá fora. Muito bem, viu? E 97 a 104. Estou muito contente pela presença de todos vocês, né? Sempre muito bom para mim tê-los aqui. E pensei que o irmão Gustavo não viesse. Graças a Deus ele chegou, o Rogério também. O Rogério esteve conosco nós pegamos conhecimento na última sexta-feira. E hoje ele está conosco novamente, graças ao Senhor. Irmãos, antes necessariamente de ler o texto, eu queria tratar com vocês essa semana, como todos puderam observar. Nós tivemos a morte de um dos homens mais proeminentes da história cristã nesse século. Talvez muitos não acompanhassem, né, o ministério de John MacArthur. Eu acompanhei um pouco. E ele era incrível. Ele era batista, né? Mas ele era estupendo. John MacArthur, ele simplesmente era um cara que ele além da sua seriedade no que se refere às escrituras, ele tinha uma maneira peculiar de expor o texto bíblico, versículo por versículo, de forma expositiva.
poucos anos atrás a gente perdeu o R6 Pro, que também foi um gigante, e agora John MacArthur. O que eu quero destacar com isso, né, eu até postei sobre isso, que há um misto, né, de alegria e tristeza ao mesmo tempo, porque a alegria, ele agora está com o Senhor. Então qualquer posição que John MacArthur está agora, certamente é melhor do que qualquer um de nós aqui. Mas tristeza ao mesmo tempo, porque a gente está vendo esses homens passarem. E o que está ficando, infelizmente, irmãos, é algo lamentável. A gente tem alguns homens proeminentes ainda. Um que eu admiro muito e sigo desde quando eu comecei a minha trajetória é Paul Washer, né, e o próprio Paulo Júnior. Mas John MacArthur, ele foi muito importante também. E continua sendo, e certamente depois de morto ainda continuará a falar. Então, eu queria dar esse destaque, né, saudoso à morte de John MacArthur. E aqueles que não conheciam ele antes, né, podem, daqui para frente, né, após sua morte, podem acompanhar seu conteúdo, livros, vários livros que ele escreveu, tratando de temas importantes. A história do John é incrível, né, na luta contra as ideologias. A sua igreja venceu vários processos contra o governo dos Estados Unidos, inclusive, que queria impor a teologia pós-moderna, né? A filosofia pós-moderna. E MacArthur, ele sempre permaneceu firme no seu propósito, tá? Mais adiante, espero que os irmãos também possam se alimentar desse conteúdo. Bom, leia o texto agora, Salmo 119, verso 97 a 104. Eu quero tratar com vocês hoje sobre a importância das Escrituras para a vida do cristão. A importância da Bíblia para a vida do cristão. Okay? Salmo 119, verso 97 a 104, diz assim a palavra de Deus: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho da falsidade. Amém. Meus irmãos, vocês já sabem, a maioria já sabe, que o capítulo das Escrituras que mais falam da excelência da palavra de Deus é o capítulo 119 dos Salmos, inclusive o maior capítulo das Escrituras. E o rei Davi, ele sabia bem, né, no que se refere à lei de Deus, à palavra de Deus. Davi, ele tinha prazer nessas coisas. Foi ele que escreveu, né, que o servo de Deus tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Foi ele que escreveu que a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro puro, né, depurado, mais saborosa do que o mel. Então Davi, ele tinha a consciência de que a palavra de Deus era extremamente necessária à vida do cristão. É impossível um cristão ser sadio na fé se ele não tem o mínimo de compromisso com a palavra. E nisso é bem possível ou provável, para ser mais objetivo, que todos nós estejamos falhando nessa área. Tá? Sem esse livro, a Bíblia, o mundo ocidental e uma boa parte do mundo oriental seria completamente diferente do que é hoje. Se os acontecimentos deste livro, a Bíblia, nunca tivessem acontecido. Porque tudo o que as Escrituras narram desde o Antigo Testamento são profecias que aconteceram, estão acontecendo e irão
acontecer, irão se cumprir. A palavra de Deus ela nunca volta vazia. No mundo inteiro há um grande número de pessoas que leem trechos da Bíblia. É um dos livros mais publicados e impressos da história da humanidade. Nenhum escrito antigo tem mais cópias do que as Escrituras Sagradas. O livro que tem mais cópias no mundo é o Novo Testamento, com mais de 5.000 cópias. E é curioso que as universidades, né, as faculdades, os homens hoje dão mais crédito, por exemplo, a Sócrates, a Platão, a Aristóteles, pessoas que vieram antes de Cristo, um bom tempo antes de Cristo, e quanto que os seus escritos estão há anos distantes do período que eles escreveram. Enquanto que a cópia mais antiga do Novo Testamento se aproxima pouco mais de 100 anos, né? Que é um trechinho do Evangelho de João. Então é muito... As Escrituras elas têm uma rica evidência nesse sentido. Nenhum livro, nenhum escrito antigo é mais confiável do que a Palavra de Deus. Até hoje é um dos livros mais publicados. Foi impresso em quase todas as línguas conhecidas, incluindo o Braille. E desde que foi escrito, foi o maior best-seller do mundo ano após ano. Esse livro. Com o passar do tempo, ele é continuamente impresso e ainda mais línguas. Colecionadores de livros raros a valoriza em todas as formas. Irmãos, é curioso, né? Eu gosto muito de passar nas bibliotecas, né? Todo lugar que eu vou ter biblioteca tem que dar uma passada. E é curioso que eu estou vendo os livros, né? E tem muita coisa ruim. E a maioria é prosperidade, é triunfalismo, é complicar muito rápido, 5 passos para isso, para aquilo, enfim. E, vez por outra, você vê um exemplar das Escrituras ali no meio, né? E você olha assim para a Bíblia no meio dos outros livros, ou entre os outros livros, e você pensa, poxa, não tem comparação. Esses livros não chegam perto, nem se comparam com a Palavra de Deus. No entanto, irmãos, por mais que esse livro seja um livro tão conhecido, tão impresso, tão compartilhado, ainda assim é um livro ignorado. É curioso, né? Parece um contraste, um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ela é compartilhada, distribuída, ela é cada vez menos conhecida. Por que será? Hoje em dia existem um grande número de museus dedicados exclusivamente a esse livro, a Bíblia, e aos acontecimentos contidos nesse livro. À medida que o tempo passa, os estudos, né, da arqueologia e outras ciências vão se tornando mais intensos e cada vez mais vão testificando aquilo que as Escrituras já falavam. A Bíblia é o livro mais importante a ser escrito. Algumas razões pelas quais nós devemos ler as Escrituras. Primeiro, é que ela tem transformado o mundo. Como eu falei para vocês, o mundo seria completamente diferente sem a cultura cristã, sem a cultura bíblica. Homens morreram para que esse livro pudesse chegar nas minhas mãos e nas suas mãos. Um exemplo disso é William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês, na mesma época que Martinho Lutero. Por consequência disso, Tyndale foi simplesmente queimado. Mas o objetivo de William Tyndale era que a Bíblia fosse lida pelo povo comum, e não apenas pelos clérigos católicos, não apenas pelos padres, pelos cardeais ou pela classe burocrata, né, da Igreja Católica.
Isso aqui, irmãos, esse primeiro ponto é fundamental. Porque esse livro, ele é simultaneamente odiado e amado ao mesmo tempo. Uma vez que esse livro é lido, é impossível ser indiferente, pois as declarações da Bíblia são absolutas. Olha que coisa interessante. As declarações da Bíblia são monumentais. Uma vez que ela é lida, você não pode ser indiferente a ela. E uma vez que a verdade das Escrituras vem até você, o seu estado, ele muda completamente. Em que sentido? Por mais que você permaneça na sua vida pecaminosa, você pode permanecer nela, mas agora com o conhecimento das Escrituras contra você. A Bíblia, né, uma vez que ela é lida, ela provoca uma forte reação em um dos dois sentidos. Positivo ou negativo. Ou você vai amar as Escrituras, ou você vai odiar as Escrituras. Pois ela foi escrita com esse objetivo. O que o primeiro mandamento e maior mandamento nos ensina? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O Senhor não nos daria razão, vontade, afeição, entendimento, se não fosse para que usássemos. E as Escrituras, elas têm esse objetivo de promover mudança na mente dos homens. É um livro, não a Bíblia, né? Mas o que ela faz. É tão controverso que guerras foram travadas sobre a sua interpretação. Até hoje, né? Não era para ser assim, mas igrejas se degladiam procurando a melhor interpretação bíblica. Eu acho que esse texto significa isso, eu acho que esse texto significa aquilo. Governos foram derrubados. Cadê o guardador? Segura o príncipe dele. Okay? Governos foram derrubados e reis restituídos por sua causa. Quem estuda a história dos puritanos vê que na Inglaterra, né, eles passaram a adotar o livro de oração comum ao invés das Escrituras. E aquilo gerou um problema na igreja da Inglaterra. Sobretudo, vidas foram drasticamente transformadas para sempre por causa desse livro. Irmãos, prestem bem atenção, por favor. Esse estudo de hoje, ele contém alguns detalhes importantes. Vocês não podem perder o fio da meada. É muito importante vocês pegarem isso aqui. Porque são pontos fundamentais que envolvem a nossa vida. Se tem uma coisa que nós estamos precisando tratar urgentemente, é do nosso retorno às Escrituras. Tá certo? A grande falha da igreja moderna, a grande falha nossa, é por não conhecermos as Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, porque o poder de Deus está manifestado nas páginas do Novo Testamento, do Antigo, das Escrituras. Então nós erramos por não conhecer a palavra. E, por consequência, a interpretamos ao nosso bel prazer, quando lemos. E em cada assunto que a gente trata, a gente tende a se considerar o mais expert, né? Tem opinião para tudo. Mas é curioso que as bases para a nossa opinião, que deveriam ser bíblicas, não são nossas, são, na maioria das vezes, infundadas. Tantas dúvidas sobre a interpretação de um texto A ou B, porque nós não se deleitamos nas Escrituras. O próprio John MacArthur, ele escreveu um livro especialmente para as Escrituras, Como Ler a Bíblia. Desenvolva métodos sistemáticos para a leitura da Bíblia, estratégias para ler a Bíblia, tudo que for necessário para que você possa ler e interpretar da melhor maneira devida. Utilize isso. Séries, versículos por versículos, estudos, textos difíceis. Esse livro, ele é um livro incomum. É o livro
dos livros. E a Bíblia, ela tem transformado o mundo. Agora, como vocês já puderam observar, a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Essa é a regra prática. As Escrituras interpretam as Escrituras. Eu não posso interpretar as Escrituras da forma que eu acho, ou eu creio que é assim que o texto quer dizer. Eu devo procurar em um contexto mais imediato, ou em um contexto mais amplo, às vezes no próprio capítulo, às vezes no próprio livro, às vezes em outro livro, a interpretação de um mesmo texto. Como eu saberia que a serpente de Gênesis, capítulo 3, é Satanás, sem Apocalipse, capítulo 12? Né? Você tem a interpretação de um texto no início das Escrituras, com um texto no final das Escrituras. A Bíblia, irmãos, ela é simplesmente única, certo? Ela é a bússola pela qual o cristão caminha. Salmo 119, verso 105, como, né, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Como manterá o jovem puro o seu caminho, como guardará o jovem puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. E assim por diante. Irmãos, a palavra de Deus, ela é o livro mais exato da antiguidade. Por quê? Porque os seus acontecimentos, as suas profecias, elas aconteceram, as que aconteceram exatamente como elas previam. Você tem histórias, né, maravilhosas sobre testemunhos de ex-ateus, céticos, que decidiram estudar as Escrituras com o objetivo de contrapor as Escrituras e acabaram cedendo no final. Como C.S. Lewis, por exemplo. Como Lee Strobel, né, que escreveu um livro Em Defesa de Cristo, e tem um filme Em Defesa de Cristo. E outros, né. Por que esse mesmo livro que fez a diferença na vida de tantas pessoas já não causa mais impacto na nossa vida hoje? O que mudou daquelas pessoas antigamente para nós? A sensualidade. Também, né? Voltaire, né, foi um filósofo. Ele diz que quando ele morresse, né, daqui a 100 anos, a Bíblia ia deixar de existir, Jesus não ia ser mais pregado, e iam esquecer dele. Passou esse tempo, Voltaire morreu, e por ironia divina, né, eu acho inusitado esse termo, a sala de Voltaire, a casa dele, foi vendida por uma sociedade bíblica. Irmãos, não tem como, né? É algo que não tem como lutar contra isso. Há uma história fantástica, né? Eu gosto muito, e a gente, quem leu alguns livros assim, eu li o livro Torturados por Sua Fé, de Hallara Popov. Ele diz que tudo o que aqueles irmãos das igrejas perseguidas queriam não era simplesmente dinheiro para recursos, ou simplesmente serem libertados da prisão, mas eles queriam Bíblia. Eles queriam que exemplares das Escrituras fossem compartilhados, que as igrejas do mundo livre, está falando da gente, tivessem mais senso para poder enviar Bíblias para esse povo perseguido. É o que eles querem. Enquanto eles dão valor à Bíblia estando em prisão, nós damos pouco valor tendo ela no celular, em várias versões na nossa prateleira. Quem não quiser ler nenhuma versão pode ler na outra. Quem não quiser
ler, pode ouvir, né? No entanto, nós somos a geração mais débil, mais ignorante de Bíblia que já existiu. Interessante que quem vê a história pra mim, pelo menos que eu conheço, eu sei que teve vários, eu sei que tem muitos homens de Deus, grandes homens de Deus, mulheres, que a gente nunca vai conhecer, estão no oculto. Mas dos que a gente conhece, para mim o maior brasileiro evangelista que já pisou aqui foi um cara chamado Josué Irion. E ele levou Bíblias para a Rússia, né, para os países comunistas em perseguição. Inclusive ele esteve antes da queda do Muro de Berlim e quebraram as pernas dele na Rússia. Tudo porque ele estava levando as Escrituras, contrabandeando a Bíblia. E tem aquela história fantástica, né? Que alguns dos meninos aqui gostam quando eu falo que Taislan mesmo, né? Daquela senhora que recebe uma Bíblia na prisão. E ela, quando vê ele chegando com a Bíblia, ela pega a Bíblia, ela abraça a Bíblia, ela beija a Bíblia, ela chora com a Bíblia. E ela diz que fazia 42 anos que Stalin tinha tirado a Bíblia dela. E ela se derrama em cima da Bíblia. Tem uma história também de um outro evangelista muito famoso chamado André, né, o irmão André, que leva Bíblias contrabandeadas para os países comunistas e ele chega numa guarita, né, ele está num fusquinha. O fusquinha vai rebaixado de Bíblia e ele chega numa guarnição policial. Se eu não me engano, o Exército Vermelho. O Exército Vermelho era mais temido na época comunista. E ele fica amedrontado, e ele treme, e ele tá ali, e os soldados começam a rodar, né? Vocês sabem que o Fusca, né, é na frente, o capô, e ali tá cheio de Bíblia, o carro tá rebaixado, e os guardas começam a rondar, um fica na frente, olha que coisa interessante, né? Um fica na frente do Fusca olhando para ele, mirando os olhos dele, porque qualquer reação temerosa denunciava, né? Então eles ficam olhando para ele. O outro começa a sondar o Fusca, né? A rodear o Fusquinha. E ele ora desse jeito assim. Pelo menos é o que a biografia diz, né? Ele coloca as mãos no volante e ele diz assim: Senhor, o Senhor já deu visão a muitos no passado. Agora eu te peço, Senhor, tira a visão desses homens. Tira a visão desses que enxergam. E ele ficou ali, né? E o soldado disse: por que tá tão baixo esse carro? Abre o capô. E abriram, eles olharam, né? Você tá indo pra onde? Pra cidade mais próxima. Esse nome da cidade é que eu não lembro. E ele disse: tem certeza que você tá indo pra essa cidade? E ele disse: tenho, eu tô indo pra lá. E o soldado disse assim: olha, pois então você cuida de ir rápido, porque senão essas tomates aí no seu carro vão todas apodrecer. É muito frio, a Rússia tem muito inverno. Ou seja, aqueles homens não enxergaram necessariamente. Irmãos, eu sei que tem gente que não crê, os teólogos não gostam muito dessas mensagens, mas os teólogos não gostam de muita coisa, né? Mas como esses homens, o ponto de destaque aqui era como esses homens se esforçavam para que as escrituras pudessem ser compartilhadas. E simplesmente defender aquilo que a Bíblia defende e ponto. Analisando agora, né, a vida de John MacArthur, eu estava vendo muitos vídeos esses dias, curioso que a gente só começa a ver depois que acaba morre, né? Eu estava vendo alguns vídeos dele e aí, meu Deus, John MacArthur ele dizia como Lutero, né? Quando perguntaram qual era o sucesso de Lutero, Lutero disse assim: olha, eu só li a Bíblia, orei e escrevi, o resto Deus fez. E John MacArthur podia dizer a mesma coisa. E nós podemos dizer a mesma coisa, né? Mas as Escrituras são esse livro que devem ser compartilhados. Não apenas compartilhados, mas vividos também. Quem está entendendo isso? Amém? Amém. Por que a Bíblia... Misericórdia? Eu não estou entendendo muito. O que você não entendeu?
O nome do som. Ah, não é. Aí depois você pergunta, eu vou mandar pra sua mãe, depois você pergunta a ela. Viu? Inclusive, Só o nome dos homens que ele não entendeu. inclusive o do Josué lá. Josué e Elion. Irmãos, a Bíblia, a mensagem da Bíblia é transformadora e liberta. Muitas pessoas foram transformadas por meio da exposição da palavra de Deus, por meio da pregação da palavra de Deus. Quando a Bíblia é corretamente interpretada e pregada com fidelidade, as coisas acontecem. Agora, da mesma forma, quando ela é distorcida e passada pela metade ou então de forma parcial, ela causa danos. Porque a própria Bíblia testifica: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz, diz o Senhor. Quando a palavra de Deus é distorcida, ou então quando ela é passada apenas em pílulas, sem o seu todo, ao invés de promover a transformação, ela promove condenação. Ela nunca volta vazia. Nesse sentido, irmãos, nós devemos nos esforçar para procurar entender todo o conselho de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele disse, né, lá em Atos 20, que nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. O que a Bíblia fala sobre casamento? Reúna todos os versículos que tratam sobre esse assunto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre finanças? Reúna todos os versículos que a Bíblia trata desse assunto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O que a Bíblia fala sobre filhos, sobre pais? Reúna todos os versículos que tratam desse assunto. Irmãos, os puritanos procuravam aplicar cada texto das Escrituras na sua vida prática. Isso é o que foi a diferença dos puritanos. A mensagem das Escrituras, ela transforma e liberta. O que mais? A Bíblia apresenta a figura mais importante da história. Talvez seja o ponto culminante aqui, né? O que a Bíblia apresenta de forma tão importante, que é o centro, que a Bíblia aponta? Jesus. Jesus, né? Jesus Cristo. Nesse sentido, irmãos, é impossível conhecer verdadeiramente a Cristo sem as Escrituras. O que nós estamos vendo hoje nas igrejas, né, especialmente igrejas pentecostais, neopentecostais, e eu não vou nem falar das liberais mais, porque, né, é o fato de que a Bíblia está sendo distorcida. Pouco valor tem sido dado às Escrituras. E Cristo não tem sido apresentado. Ou aquele Jesus que é apresentado é um estereótipo, é um espantalho, não o Jesus da Bíblia. Nesse sentido, eu comecei a ler outro livro, né, do John MacArthur. Olha que coisa interessante. Que é justamente sobre isso, né? As faces de Jesus. Como a Bíblia apresenta. Só dá valor quando perde, né? Hã? Só dá valor quando perde, né? Só dá valor quando perde. Amém, irmãos, amém, amém. Você já conhecia ele antes? Eu já conhecia, não é? Não. Amém. Conseguimos, amém. A Bíblia libertou muitos da opressão por seus ensinamentos claros. Ela levanta a dignidade e os direitos de todos os seres humanos que já nasceram. A mensagem é para todos, de todos os lugares, de todas as décadas, e é relevante para a sua vida cotidiana. Olha o que Lutero falou acerca das Escrituras. Onde não estiver presente a querida e necessária salutar palavra, existe só a terrível e assustadora escuridão, o engano, o sectarismo, a morte, toda sorte de infelicidade e a tirania do diabo, como vemos todos os dias diante dos nossos olhos. A nossa Constituição deveria ser as Escrituras. A Europa, ela foi firmada e fundamentada com bases bíblicas. A Nova Inglaterra, não é? Hoje os Estados Unidos, ela foi, ela nasceu, não é, num contexto do cristianismo, um contexto bíblico, quando os puritanos lá chegaram. Tá?
No momento que uma sociedade se afasta da palavra de Deus, uma sociedade, ou pessoa, ou família, ou igreja, ela invariavelmente está cavando a sua própria sepultura. Ou como diz Hernandes Dias Lopes, está assinando o seu atestado de óbito. As universidades também dos Estados Unidos foram fundadas através da palavra. Da palavra, não é? As universidades, como nós estamos citando, Harvard, isso, Yale, Oxford, né? E vai. Irmãos, olha o que diz o Salmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, 6. Provérbios 30. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Apocalipse 22, olha o que diz. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, parece que esse texto, né? Esse texto parece que não existe na Bíblia hoje, arrancaram da Bíblia. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Isaías 1,2 diz: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. É Bíblia. Uma vez eu vi um debate, né, católico sobre as Escrituras. E vocês sabem que a Igreja Católica ela menospreza a Bíblia, né? A tradição, o magistério e, enfim, tem mais valor do que as Escrituras. E é claro que no momento que você acrescenta alguma coisa à palavra, você invariavelmente já deixará de lado. Tá? É assim com os adventistas, é assim com os mormons, é assim com o Testemunho de Jeová, e vai. A Bíblia é a única fonte, né? Sola de Escritura. Só que coisa interessante. Num determinado debate, eu vi eles falando do assunto, né? E eles dizem assim, não, mas as Escrituras, elas vieram da tradição, então, como assim? Aquela tradição oral que você vê no passado, ela veio do assim diz o Senhor no Antigo Testamento. E aquilo foi ordenado que fosse escrito. Escreve as palavras que te mostrarei, diz o Senhor a João. E as envia às igrejas. Tá? Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. João 8:47, quem é de Deus faz o quê? Ouve as palavras de Deus. Isso vocês não me ouvem porque não são de Deus. Quem é de Deus ouve João, ouve Isaías, ouve Jeremias, ouve Tiago, ouve Pedro, ouve Paulo. Ouve a palavra de Deus. Certo? Como nós podemos contrapor, irmãos, os males, né? Do comunismo e dessas ideologias modernas que nos afligem? Como nós podemos contrapor, por exemplo, o avanço, né, da psicologia dentro do cristianismo? Não trata mais sobre isso, né? São temas tão relevantes que as igrejas não estão tratando. A psicologia moderna tem ingressado dentro do cristianismo. Não que a psicologia ou aqueles que pretendem ingressar nessa área não possam usar isso para a glória de Deus, mas a palavra de Deus, ela tem um segredo. Quem pode entender melhor a mente humana senão aquele que criou a mente humana? E isso deve ser analisado, pregado, estudado e confrontado à luz das Escrituras. A Bíblia, irmãos, ela tem seus atributos também. A Bíblia, ela é infalível, tá? A Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia, ela é completa. A Bíblia, ela é autoritativa. A Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, ela é
eficazes. Primeiro, a Bíblia é infalível. Salmos 19:7. Vou compartilhar com vocês agora, que vocês abrissem. Por favor, irmão Gustavo. Salmos 19:7. A Bíblia é inerrante, Maria. Provérbios, 30, 5 e 6. A Bíblia é completa, Cláudia. A Bíblia é completa. Apocalipse 22, 18 e 19. Provérbios 30, versículos 5 e 6. É 14 e 19? A Bíblia é completa, Cláudia, falei. Apocalipse 22, 18 e 19. Por hora só. Tá? Primeiro ponto, a Bíblia é infalível, irmão Gustavo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, por pertencer a um Deus imutável, a palavra de Deus também é imutável. O que significa isso? A palavra de Deus não muda. Se nós pudéssemos permanecer nas promessas e analisar à luz da Bíblia as condenações, porque ela apresenta tanto para a promessa quanto para a condenação, e comparar isso com a nossa vida e esperar no Senhor naquilo que se deve esperar, nós nunca nos decepcionaríamos com Ele. Jonathan Edwards, ele disse que você deve ler a Bíblia ou ouvir contra você. Fazer da Bíblia o espelho pelo qual você se analisa. Veja-se quando você lê as promessas bíblicas e as bênçãos que Deus derramou sobre aqueles que foram obedientes. Olhe para a sua vida e veja se se encaixa. Se você é merecedor daquelas bênçãos também. Veja se aquelas condenações que foram otorgadas sobre a vida daqueles que desobedeceram também não se aplicam a você. Faça da Bíblia o seu espelho e creia e confie nas promessas. Porque ela é infalível. A lei do Senhor é perfeita. Ela não falha. Ela restaura a alma. Ela é fiel. E ela dá sabedoria aos simples. Vocês estão entendendo? Sim. Agora sim eu tô. Segundo, a Bíblia é inerrante. Provérbios 30, 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Muito interessante. Não é só no texto de Apocalipse que é ordenado que não se acrescente nada. Provérbios 30 também orienta para que nada seja acrescentado à palavra de Deus. Mas o livro de Provérbios ele apresenta o fato de que a palavra de Deus é pura. Essa palavra pura identifica o fato da Bíblia não conter erros, ou mácula, ou mancha. Então nós podemos confiar na palavra. Todos aqueles que fizeram isso no passado, nunca se decepcionaram. Por mais que os olhos estivessem contemplando o caos, mas o coração estava firme, porque estava dentro da palavra. Então, como é que eu sei que eu estou dentro da palavra de Deus? Muitos fazem essa pergunta, né? Como é que eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus? Como é que eu sei quando Deus está falando? Várias vezes eu me peguei fazendo essa pergunta para mim mesmo. Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse momento? A gente chega em alguns pontos da vida, né? Independentemente das circunstâncias que a gente está passando, que a gente olha para um lado e olha para o outro e não vê saída alguma. As coisas parecem um pouco nebulosas, né? E você começa a se perguntar, Senhor, o que eu devo fazer? Lembra quando o cristão está perturbado, né, lá no peregrino? Senhor, o que você quer que eu faça? E aí o evangelista chega, é tão simbólico aquilo, né? O evangelista chega e aponta a porta, né? O evangelista é aquele que leva a palavra. Então, irmãos, isso tudo é muito simbólico. Então, nesse sentido, a palavra de Deus ela é inerrante, ela não falha e, portanto, você deve confiar nas promessas dele.
Terceiro, a Bíblia é completa. Apocalipse 22, 18, né? Se nota. Eu, a todo aquele que ouve as palavras de profecia deste fim, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que estão escritas neste livro. Amém. Olha só. Ela é completa. Nesse sentido, e aí a minha crítica, né? Eu sei que em seus passos o que faria Jesus? É uma pergunta muito válida, né? Claro que é uma pergunta válida. Tentar saber o que Jesus faria no meu lugar em cada situação, mas eu tenho uma crítica a essa pergunta. Tudo bem se alguém discordar, mas a palavra de Deus é tão completa. Eu não preciso saber o que Jesus faria no meu lugar. Eu preciso saber o que Ele já fez e o que Ele ordenou que eu fizesse em cada situação. Nesse sentido, eu preciso ir à Bíblia. Se eu faço a pergunta em meus passos, o que faria Jesus? Fica um pouco vago, não? Vou tentar entender. Como é que eu vou identificar? Você faz a pergunta, Mateus, em seus passos, o que faria o Senhor Jesus Cristo? A pergunta foi lançada. E a resposta vem de onde? De Deus ou de Jesus? Que é a mesma coisa. De que forma você vai obter essa resposta? É uma revelação sobrenatural. Então, nesse sentido, eu preciso apenas daquilo que foi revelado. E ponto. E ser radical para não dar margem para mais nada. A mente do cristão tem que ser fechada. Aberta para as palavras de Deus. Fechada para as palavras do mundo. Não engolir determinados assuntos ou tendências. A palavra de Deus ela é completa. Timóteo, né, 2 Timóteo 3, né, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é completa. A Bíblia é autoritativa. Esse ponto aqui eu quero destacar, tá? Dentre esses tantos, a Bíblia é autoritativa. Irmão Edmilson, por favor, meu irmão. Isaías 1:2. Isaías 1:2. Rogério. Gálatas 3:10, por favor, meu irmão. A Bíblia é autoritativa. A Bíblia também é suficiente. Salmos 1:2. Mateus, por favor. Salmos 1:2. Irmão Adilson, por favor, Isaías 1:2, leia pra gente. E ouçam agora. Pelo Senhor não fala. E isso os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Olha o que diz o texto, que ficou interessante. A parte A, né? Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quando a gente lê as Escrituras, a gente tem que ler dando uma certa ênfase naquilo que o texto está dizendo. Nesse sentido, né, entender um pouquinho de português é bem interessante, porque você começa a dar a força das expressões.
Foi pela palavra de Deus que o universo foi criado. Foi pela palavra de Deus que as coisas que não existiam passaram a existir. Foi pela palavra de Deus que a arca foi construída. Foi pela palavra de Deus que Abraão creu na promessa. Foi pela palavra de Deus que o Mar Vermelho se abriu, que o Jordão se abriu. Foi pela palavra de Deus em Jesus que o mar, revolto, a tempestade, as ondas se acalmaram. Pela palavra. Foi pela palavra de Deus que os demônios saíram. Foi pela palavra de Deus que mortos ressuscitaram. Foi pela palavra de Deus que todas as profecias do Antigo e Novo Testamento se cumpriram. Estão se cumprindo e há de se cumprir. Será que não seria tolice rejeitar a palavra de Deus, sabendo de tudo isso? A Bíblia é autoritativa, ela é fonte de autoridade. Quando a Bíblia fala, nós nos calamos. Engraçado que a gente encontra tudo na igreja hoje, na igreja moderna. As pessoas dizem assim, olha, se a Bíblia não fala, então pode. É o contrário. Se a Bíblia não fala, então pode. A Bíblia não fala que não pode fazer tatuagem, então eu faço. A Bíblia não fala que eu não posso. Fala, Fala, tá, vai. Mas não é tão clara quanto a bebida, por exemplo. Alguns acham brecha para isso, para poder tomar uma dose. E outros assuntos que parece haver assim, uma certa brecha, a Bíblia não fala. Mas a regra é, se a Bíblia não fala, não faça. Aquilo que foi revelado, Deuteronômio 29, pertence ao Senhor, pertence a nós, e a nossos filhos para sempre, mas aquilo que foi encoberto pertence ao Senhor. Isaac? Bem alto, vá. Não estou entendendo. Ah, sim, para ele. Pronto, espere mais um pouquinho. A gente está quase acabando, tá bom? Pode ser? Pronto, segura mais um pouquinho. Então, irmãos, a Bíblia nesse sentido, ela possui autoridade. E é uma pena que os cristãos modernos não se submetem à autoridade da palavra de Deus e não procuram ir à palavra de Deus em busca de respostas. Preferem dar ouvidos aos insights, às opiniões, a tudo aquilo de interpretação que tem saído. E outra, viu? Nota de rodapé. Cuidado com o que vocês assistem e ouvem na internet. Não aqui, não me lembro, não sei, mas eu já tive que orientar alguns irmãos com relação a isso. Os irmãos ouvem Hernandes, ouvem Augusto Nicodemos, mas também ouvem dele, Leonardo, o Cláudio Duarte. Não pode na mesma fonte jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo, neste água. Então, vocês devem se alimentar daquilo que a igreja local indicar. Tenham cuidado. Tá? A internet hoje é um grande reservatório de engano também. Gálatas 3, 10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as escrituras sagradas dizem que não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. Interessante. Que versão você está lendo aí? Em DLH. Na nova versão. Bem interessante a versão que ele usou. Por favor, Rogério, deixa você ler de novo esse texto e eu vou ler com a minha versão aqui, que eu achei bem interessante. Gálatas 3, 10. Sim. Por favor, meu irmão, de novo. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as escrituras sagradas dizem
Quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Olha que legal. A versão NA diz assim, né? Pois todos os que são das obras da lei, que é os que se preocupam apenas em obedecer a lei exteriormente, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas, olha o detalhe, as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você não permanece então em todas essas coisas, e todos nós já quebramos isso em um período da vida, ou eu diria que desde o nascimento, para ser mais objetivo, nós pecamos. Agora, irmãos, nós estamos caminhando para o fim, tá? A Bíblia é suficiente. Eu não vou pedir para recitar os textos, até porque, nesse sentido aqui, nós já citamos, né? Textos que falam sobre a suficiência da Bíblia. 2 Timóteo 3,15 e 3,16, que toda a Bíblia é inspirada e útil. Agora, se toda a Bíblia é inspirada e útil, eu não preciso. Gravem bem isso, irmãos, porque hoje em dia nós estamos tendo receio de falar a verdade e de se posicionar ou por medo, ou por ignorância bíblica, ou por dúvidas, ou por não saber o que falar, quando Pedro diz que nós temos que estar dispostos a responder a todo aquele que pedir a razão da fé que vocês têm. Então, o que significa dizer que a Bíblia é suficiente? Que eu não preciso de nada mais além dela. Eu não preciso de nada mais além da palavra do Senhor. Eu não preciso de nada mais além do conselho bíblico. Então eu devo recorrer, independentemente de qualquer situação, não aos terapeutas, não aos psiquiatras, não aos psicólogos, mas à palavra de Deus. Quem dera, irmãos, nós tivéssemos mais dependência da palavra. A grande verdade, lá no íntimo, lá no fundo do baú, lá nos porões do nosso coração, é que a gente simplesmente não confia na palavra. Certo? Nós confiamos mais na conta verde, na prateleira com os mantimentos, ou no extrato bancário, do que na palavra. Ou nos relacionamentos, ou no ombro amigo. A Bíblia é suficiente. Se nós tivéssemos o hábito, o prazer de, diante de qualquer situação, procurar o que Deus está dizendo. A Bíblia é suficiente para a nossa salvação, a Bíblia é suficiente para o nosso aperfeiçoamento, a Bíblia é suficiente para o nosso ensino, repreensão, correção e instrução. Finalizando, a Bíblia é eficaz. A Bíblia é eficaz. Tem uma história de um vendedor que ele foi começar a vender. E ele pensou consigo mesmo: eu quero ser o mais eficaz que eu puder na minha venda, na minha primeira venda. Então eu tenho que atrair a atenção do pessoal. E ele vendia aspirador de pó. Ele chegou numa casa, ele bateu, aí a senhora, né, abriu. Aí, antes que ela pudesse falar alguma coisa, ele disse: eu vim aqui vender esse aspirador para você, é o melhor aspirador de pó da região. Se você não comprar, você vai se decepcionar com ele. Compre. Eu posso fazer um experimento para você. E aí ele pegou uma caixa de ferramentas que ele tinha, né, um monte de parafuso, prego, e jogou assim no tapete, né, no chão. E disse assim: eu garanto para você que esse aspirador remove todo, ele aspira tudo esses parafusos aí. Não fica uma partícula de nada. E se ele não fizer isso, eu mastigo esses parafusos. Ele queria mostrar a eficácia, né? A eficácia do produto. A mulher disse: bom, você pode começar a comer, que não tem energia. Irmãos, essa mesma coisa não pode acontecer com a palavra. A palavra de Deus, ela é eficaz. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Como diz o Salmo 29, no seu templo todos dizem glória, né? A voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz dar cria as costas, desnuda os bosques. Olha que coisa interessante. Igual aquele outro, né? Do extintor de incêndio, né?
sei se vocês já ouviram que ele disse assim, né? Se eu ia vender extintor, né? Era o melhor vendedor de extintor da região. E ele foi fazer a propaganda dele, né? Ele disse assim, olha, ele chegou pro cara, né? E disse, olha, eu tenho o melhor extintor de incêndio da região. Você tem que comprar meu extintor, ele tem garantia de 100 anos. Aí o cara disse, mas rapaz, 100 anos, né? Daqui a 100 anos eu vou estar morto. Ele disse, não, tudo bem, mas no caso você aqui no inferno. Compra o extintor, rapaz. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela não precisa de uma comprovação anterior para se mostrar eficaz. Ela é eficaz e ponto, porque ela é a palavra de Deus. Isaías 55:11, por favor. Agora eu pedi ao irmão Ítalo que ler para a gente. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Isso, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ai, irmãos. Quem dera nós confiássemos mais na palavra, né? Quem dera nós confiássemos mais apenas naquilo que Deus falou. Tudo o que aconteceu na história do povo de Israel, vocês lembram? Né? O meu servo Ciro, olha que coisa interessante, muito tempo antes de Ciro nascer, o Senhor Deus já tinha profetizado acerca de Ciro, que ia libertar o povo de Israel do jugo da Babilônia. Não volta vazio. Jesus, né? O Senhor Jesus Cristo disse assim, Pedro, pesca. Era a palavra de Deus em Jesus. E o primeiro peixe que você encontrar, tira a moeda e paga um imposto meu e teu. Mas Jesus andava em dia com o Estado, viu? Cuidado aí. Na época dele era menos de um denário. Hã? Na época dele era menos de um denário. Menos? Menos? Tinha imposto sobre tudo naquela época, viu? Vale a pena estudar sobre isso depois. Bem mais do que hoje. Hoje em dia é 7. Bem mais do que hoje. Hoje em dia é 9, que 10 não tem. Leandro, quando antigamente Judá e Israel não eram país? Judá e Israel eram nações, isso, país. Faziam parte de um só povo separado, né? Bom, vamos lá, enquanto o Eric pensa. Bom, irmãos, estamos finalizando. Volta só comigo para Salmos 119 e a gente finaliza aqui. Hoje não foi um estudo necessariamente expositivo, não, vocês perceberam que a gente saiu do texto, mas antes de terminar tem que voltar para o texto. Né? Então, Salmo 119 e a gente finaliza aqui. Irmãos, por favor, eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte. Esse é um estudo que você tem a tendência de ouvir um estudo como esse. E pelo fato de já ter ouvido antes, porque isso aqui não são assuntos novos para a maioria de vocês ouvirem com certa indiferença. Mas lembrem do que eu falei no início. Apesar de ser das Escrituras serem um livro, né? Ou ser um livro tão conhecido, tão divulgado, ele não é conhecido profundamente, não é praticado. Então, apesar de que a maioria aqui já ouviu algumas dessas coisas, quem te disse que isso traz alguma segurança para você desde que você não esteja firmado nelas? Quem garante se o solo por baixo do seu pé, ele é a rocha, que está em Mateus capítulo 7, ou é a areia? E olha lá, se for a areia movediça, né? Que você afunda nela assim. Então, leve isso para casa, irmãos. Fazendo devocional em casa, né? Com a Alissa, os salmos.
Aí a gente estava vendo o Salmo 3, né? Davi, mesmo no momento de perseguição, é incrível aquilo. A divisão do Salmo, mesmo no momento de perseguição, Davi diz assim, né? Em paz me deito, pega no sono, porque o Senhor me sustenta. E Davi confiava em Deus, na palavra de Deus. Ele cantava a palavra de Deus. Finalizando, Salmo 119. A minha alma está pegada a teu pó. Observe que todo o Salmo, toda essa parte que nós estamos tratando, ela direciona, finalizando com a palavra. A minha alma está pegada a teu pó. Vivifica-me, ou seja, traga-me vida, Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus traz vida ao homem. Sem a palavra de Deus, você não tem vida verdadeira, ou seja, você não está vivo espiritualmente. 26. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. A palavra de Deus deve ser ensinada. Esdras 7:10, porque o Senhor colocou no coração de Esdras o desejo de aprender a lei do Senhor, de praticar a lei do Senhor e de ensinar em Israel a lei do Senhor. Olhe a ordem: prática, primeiro conhecer, prática e, por último, o ensino. 27. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A meditação da palavra de Deus. O que é meditar? É guardar na mente. É permanecer, como a gente utiliza no contexto do gado, das ovelhas, né? Ruminando, né? Mastigando aquilo. Permanecer meditando, pensando na palavra de Deus. Não é bem-aventurado aquele que lê dia e noite. O texto não diz isso. Mas aquele que medita dia e noite. 28. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus é o que traz força. Se você está se sentindo fraco, desabatido, abatido, desanimado, a palavra de Deus é uma fonte, um reservatório de força. Lembra do Salmo 23? São os pastos verdejantes. 29. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Irmãos, a única forma de identificar e se afastar do caminho da falsidade, a começar por nós e por quem está ao nosso redor, é podendo discernir ela à luz da palavra de Deus. 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. A palavra de Deus é aqui que entra a responsabilidade humana, né? É uma decisão. Você tem que começar a se decidir por ela. Ninguém vai forçar você a puxar a sua orelha. Agora, sim, e outra. Se alguém tem que ficar o tempo todo dizendo assim, sai do WhatsApp, sai do Instagram, sai dos jogos, vai ler a Bíblia, menino, vai ler a Bíblia. Se alguém tem que ficar toda hora fazendo isso com você, é um sinal de que a palavra de Deus não está no seu coração. É um sinal de que o Espírito Santo não está aí. Certo? Afasta de mim perdão, 30, né? Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. 31. Aos teus testemunhos me apego. Olha o termo que ele usa. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Está falando de apego à palavra de Deus. Tá? O sentido aqui é você segura e não solta mais. Segura e não deixa mais ir embora. Eu gosto muito de ouvir as histórias dos avivamentos, né? Uma vez que ele vem, não deixe ele mais ir embora. Não solte mais. Tá certo? 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. Certo? A palavra de Deus traz entendimento. E aqui, irmãos, finalizo. Nós teríamos muito mais coisa para tratar, mas o estudo, já estamos realmente em cima do horário e ele não pode ficar tão enfadonho. Mas o que eu quero destacar aqui, de tudo isso que foi dito hoje, é que nós possamos, primeiramente, orar a Deus, mas acima de tudo buscar verdadeiramente orientação do Senhor e pedir ao Senhor desejo pela palavra, prazer pela palavra,
romper a barreira do superficial. É quando o esquilo ele fura a casca da noz, né? Para poder chegar no que tem lá dentro, ele tem que furar e ultrapassar aquela barreira. É bem interessante. Spurgeon, ele dá uma ilustração bem interessante, né? Que ele tinha uma... Eu esqueci como é que chama aquela árvore agora, né? Que tem a noz. Hã? Pinheiro. Ele Spurgeon disse que tinha uma árvore perto da casa dele. Ele ficava vendo o desejo, né? A alegria do esquilinho lá e tentar descobrir o que tinha por trás daquilo. E ele ia atrás do fruto. E Spurgeon meditava, né? Que Lutero chamou de meditação ocasional. Ele disse, quem me dera ter o mesmo desejo pela palavra que esse esquilo tem por essa noz. Interessante, né? Quem me dera ir mais fundo e pesquisar para tentar descobrir, passar da casca da letra e descobrir o que está lá dentro. Quando você descobre o prazer pela palavra de Deus, Lutero passou 3 dias e 3 noites no quarto trancado porque ele ficou fascinado com a palavra de Deus. Quem nos dera descobrir novamente, né, o prazer de entrar e não querer mais ouvir ninguém, mas só a palavra. E não querer ver mais nada, a não ser a palavra. E querer chegar em casa e não querer fazer mais nada, a não ser ler a palavra. Que Deus nos ajude com relação a isso e nos dê esse desejo. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Pai Bendito, nos colocamos na Tua presença. E antes de mais nada, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, apresentar minha mente, meu coração a Ti e apresentar também cada um que está aqui, para que à luz da Tua palavra o Senhor possa remover todos os dias, Senhor, a nossa culpa, nos dando arrependimento, confissão, contrição, e possa, ó Deus, nos dar discernimento. Nós temos tudo o que precisamos para avançar, crescendo em graça, em fé, em conhecimento, em santidade. Se nós não fazemos mais, a culpa é nossa, não do Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que cada irmão que está aqui reconheça a sua dependência do Senhor e da sua palavra. E sinta cada vez mais prazer pelas Escrituras. Que nada se compare, ó Deus, nada se compare ao prazer e o deleite de ler a Tua palavra. Eu sei que nós temos muitas lealdades competindo no nosso coração. Hoje em dia, com as mídias sociais, as distrações, celulares e outras cobiças, nós acabamos deixando a palavra de Deus de lado. Deixamos a Tua palavra afastada de nós. E nos momentos de dificuldade, nós não temos base para nos firmar. E muitas vezes nos envergonhamos quando não podemos ter uma resposta pronta para honrar Teu nome ao defender a fé. Tudo isso porque nós não temos mais relacionamentos com a Tua palavra. Relacionamento. Então, Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por sermos tão fracos, tão débeis, tão pequenos, tão indignos da Tua palavra. Um tesouro valioso foi colocado à nossa disposição. Que nós não possamos, como disse Samuel, que nós não possamos dar valor quando não tivermos mais a Tua palavra. Por favor, Senhor, leva-nos para casa com essa consciência e fortalece a fé e o entendimento de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.